Boa tarde, amigo telespectador. É um grande prazer estar aqui com vocês, sempre ao vivo, apresentando um programa, o nosso programa, Em Busca da Felicidade Interior. Você é feliz? Você já se fez essa pergunta? Você já passou felicidade às outras pessoas que fazem parte da sua vida? Isso é extremamente importante, porque você nasceu para cumprir um trabalho, mas nasceu principalmente para ser feliz. Embora ninguém possa lhe prometer, quando você nasce, a sua felicidade, mas é dado a todos nós tempo e espaço para que nós possamos preenchê-los com toda a felicidade do mundo. Pense nisso, transforme o seu dia a dia. Transforme os seus obstáculos naturais numa coisa extremamente positiva. E você poderá observar que sua vida vai mudar. Você pode atrair para você prosperidade, abundância, felicidade, poder, através da sua própria força interior. Isso te torna feliz. Isso me faz ainda mais feliz. Sabe por quê? Porque a felicidade é uma energia que ela se irradia e tem poder. Felicidade, ela muda todo e qualquer ambiente. A felicidade, o sorriso, o olhar, a alegria, a energia que se expressa através do nosso próprio olhar, ela transforma tudo o que está à sua volta. Por isso, esse é o tema do programa. Se você ainda não encontrou, vá buscar, mas não procure fora. Procure dentro de você. Bom, como é de hábito, eu tenho trazido, ultimamente, sempre pessoas que faz com que possa fazer com que sua vida tenha um novo prisma, um novo aspecto, através de conhecimentos que são passados pelos nossos amigos que estão sendo entrevistados nesse momento. Hoje, eu trouxe um amigo, Luiz Velosa, e ele vai falar um pouquinho sobre astrologia, sobre meditação, sobre psicoterapia, mas eu vou deixar um pouquinho com vocês. Luiz, é um grande prazer estar aqui presente ao vivo nesse programa, e como nós já pudemos conversar um pouquinho no rádio, como nós pudemos conversar um pouquinho nos bastidores, mais uma vez é um grande prazer estar aqui conosco. Muito obrigado, o prazer é meu, fiquei super feliz com o convite. O convite, como eu disse, será refeito, né? Porque pela nossa empolgação, as perguntas com certeza não poderão ser respondidas só em uma hora de programa, né? Terão que ser respondidas em vários programas. Obrigado. Mas Luiz, de que forma você se interessou pelo esoterismo de uma forma geral? Olha, o esoterismo, ele veio em decorrência de algumas experiências espirituais da minha infância. Experiências essas que foram de um contato com o mundo sobrenatural, como a gente chamava então, e que me mostraram que existem mundos e níveis de realidade além desse que nós conhecemos. E como é que, só te interrompendo um pouquinho, como é que foram essas aparições? Você pode descrever por que estou fazendo essa pergunta? Porque tem muitas pessoas que têm esse tipo de intuição, esse tipo de visão, mas como esse tipo de visão, esse tipo de ensinamento não é propagado, muitas vezes é colocado como um tabu, as pessoas se retraem e negam essa virtude, essa qualidade inerente no ser humano. Então, explica um pouquinho de que forma você teve esse insight. Era assim, às vezes, foram poucas as vezes, em que eu tive alguma percepção de uma visão extrasensorial. Mas na maioria das vezes a coisa acontecia como um conhecimento que me era dado, sem que eu soubesse exatamente de onde que ele vinha.
É como se eu soubesse, ou com algo me dissesse, o que iria acontecer numa determinada realidade. Então, por exemplo, uma das preocupações de criança que eu tinha, com 6, 7 anos de idade, era sobre o convívio dos meus pais. Eles tinham um convívio difícil, uma relação difícil. E eu me lembro que um dia, numa concentração que eu fiz, pedindo que eles se juntassem, que eles pudessem viver juntos, eu tive um contato, uma comunicação, como uma imagem brilhante, que eu não conseguia identificar o que era, e um contato extrasensorial, mental, sobre o que iria suceder. Tanto que isso foi uma coisa muito rápida. Eu estava no quarto e eu fui correndo para a cozinha contar para meus avós, para minha mãe, o que eu tinha. E eles ficaram assim espantados com a minha preocupação e depois com aquilo que eu estava dizendo que iria acontecer. 6 anos. 6 anos. Né? E assim, ao longo da vida, sempre de uma maneira absolutamente involuntária, no início, as coisas foram se sucedendo. Né? Agora, como eu sempre tive uma característica muito racional, eu sempre busquei conhecer isto a fundo, através de livros, de conversas, de cursos, ao longo de toda a minha vida, né? Onde eu fui pesquisar o fenômeno. Eu nasci num lar que era um lado católico, praticante, e um outro lado espírita kardecista. Então eu tinha essas duas visões dessa realidade do mundo físico, da família, da escola, né, onde eu participava, dos amigos, e essas duas visões do que seriam essas outras esferas ou esses mundos. E eu penso que isso teve importância fundamental ao longo da minha vida, principalmente na infância, para eu poder acordar por o que eu viria a fazer mais tarde, né, que é o meu trabalho hoje. É ajudar as pessoas a se conhecerem, a poderem entrar de alguma forma em contato com esse mundo maior, através da ampliação da sua consciência, através de conhecer os seus aspectos interiores negativos e positivos, de maneira que possam criar uma realidade através de um trabalho de autotransformação interior. Então, isso já veio desde criança, né? Mas você me comentou que uma certa fase da sua vida você se distanciou um pouquinho disso? Isso. À medida que eu fui chegando à adolescência, e também eu expliquei para você agora há pouco, toda criança e o adolescente, a gente recebe uma carga de educação e de solicitação externa do mundo, né? Então, os nossos pais, familiares, e a gente mesmo começa a querer um caminho, uma profissão, uma forma que te possibilite ganhar, crescer. Então, na época da minha adolescência, eu acabei optando por um caminho um pouco diferente, exatamente porque eu não entendia e não acreditava que naquela época, até pelas limitações da própria época, né, dos anos 60, que existisse um caminho que me levasse a atuar dentro da espiritualidade de acordo com aquilo que eu imaginava ou sabia. Então, eu fui fazer uma faculdade num estilo mais tradicional. Eu acabei fazendo 2 faculdades, fazendo um pós-graduado na área empresarial e acabei tomando um roteiro de vida como executivo. Mas eu nunca abandonei de fato os estudos e o contato com aqueles aspectos mais profundos do meu ser, da minha essência. Até que por volta de 39, 40 anos de idade, cansado já de atuar, de ser bem-sucedido, mas cansado de atuar naquele caminho, eu resolvi me dedicar totalmente ao que eu faço, né? Então eu me tornei um focalizador de grupos de autoconhecimento, psicoterapeuta. Eu já tinha atuado na área de recursos humanos como executivo, então essa transição para focalizador de grupos foi fácil. Eu sempre tive uma facilidade grande de falar e de me comunicar. Então, à medida dos últimos 20 anos, eu fui buscando outros conhecimentos, outras formações e aprofundando o trabalho interior. Então, hoje eu desempenho essa função, né? Eu ajudo as pessoas a se conhecerem. Eu sou um focalizador, um centro
que irradio para as pessoas um pouco de quem elas são, através desses conhecimentos todos. Tanto os conhecimentos de base espiritualista, esotérica, quanto os conhecimentos advindos da formação acadêmica e das outras formações complementares na área da psicoterapia. Bom, amigo telespectador, todas as perguntas que eu estou fazendo ao Luiz, eles têm um fundamento, têm um porquê. Muitas pessoas já nascem com esse tipo de intuição, de sensibilidade que o Luiz tomou consciência aos 5 ou 6 anos de idade. Só que a maior parte das pessoas, como eu disse há pouco, elas se distanciam com medo, porque isso não é ensinado nas escolas. Muitas religiões acham isso como a pessoa estivesse obsedada. Outras, a própria família nega a existência desse poder paranormal, porque todos nós somos paranormais. É uma questão de você saber lidar com tudo isso, com a sua paranormalidade. Essa paranormalidade se desenvolve, ela se dá com o desenvolvimento de duas células, de duas glândulas que nós temos no nosso cérebro, a pituitária e a pineal. Isso tudo faz com que, de repente, você ganhe poderes. Próximo bloco, ele vai facilitar a sua vida no seu dia a dia. Facilitar em todos os sentidos. Facilitar no seu conhecimento pessoal, e você tem que se conhecer, porque o autoconhecimento vai te levar a grandes ampliações. Você vai ver o mundo sob um novo foco. Você terá novas oportunidades de viver a vida como ela deve ser vivida. Amigo internauta, amigo telespectador, não saia daí, porque já já no segundo bloco teremos mais conhecimentos. Voltaremos já já. Em busca